Nossa palavra-chave de hoje, então, é dependência. Na aula de hoje, a gente está estudando a relação entre Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Jesus Cristo, como homem, como perfeitamente homem, como o Verbo encarnado, ele escolheu depender do Pai e da obra direta do Espírito Santo para executar o seu ministério. Tudo que Jesus fez foi para nos dar exemplo. Então, ele quis mostrar que um homem entregue ao Espírito Santo, que um homem nas mãos de Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo, pode fazer as mesmas obras que ele fez. Tá bom? Então, essa aula de hoje ela vai frisar isso, essa dependência de Jesus à terceira pessoa da Trindade. Uma nota de curiosidade já, no texto bíblico a gente não vai encontrar a palavra dependência, como no título da lição. Uma palavra que expresse a dependência direta, né? A palavra dependência. A gente não vai achar ela no texto bíblico, tá bom? Os autores bíblicos, eles usaram outros termos para indicar, para referenciar, para significar a dependência que Jesus teve do Espírito Santo para executar seu ministério. No grego, os autores usaram palavras como ago, que inclusive a gente viu na aula passada, termos como meno, que a gente viu também, e pistevo. Vou explicar cada um deles agora. Então, na Bíblia, a gente não vai achar a palavra dependência, no contexto de Jesus dependendo do Espírito Santo. Mas no grego, obviamente, que tem, né, a palavra dependência. E no grego moderno, a palavra dependência é exartse. Exartse, literalmente dependência. E dependência é a relação que a gente tem que ter com as três pessoas da Trindade, não é mesmo? Principalmente com o Espírito Santo, que é aquele que atua agora na era da graça da igreja. Então a gente vai ver esses três termos, ago, meno e pistevo. Começando com ago, significa literalmente ser guiado. Foi o texto áureo da lição passada, né? O texto áureo da lição passada frisou esse termo aqui. Você pode voltar lá na aula passada e assistir. Eu deixo ela sempre nas telas finais. Terminou essa aula aqui, já vai abrir uma tela com a aula passada lá. É só você clicar, já vai abrir. Você vai poder consultar lá. O termo grego ago significa literalmente ser guiado, ser conduzido. Significa então confiar na direção, na condução de outra pessoa. É como um cego que se entrega à direção de outra pessoa, confiando que essa pessoa vai levá-lo ao seu destino em segurança. É isso aí que é dependência. Para exemplificar essa relação de dependência, de confiança completa em outra pessoa, que o termo ago indica, a gente pode imaginar uma criança recém-nascida, por exemplo. Ela depende completamente dos seus pais, principalmente da sua mãe, né, para ter sobrevivência. A gente pode imaginar também a figura do cego, que em muitos casos precisa ser guiado pela mão. A gente imagina, como eu comentei na lição passada, por exemplo, animais que tinham que ser guiados pelo caminho, pela trilha que ele deveria seguir. E a Bíblia nos fala do textuário da lição passada, né? O sigar pneumati feu agonte, utei feu estem. Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Essa guia é a tradução do grego ago, que é usado em muitos contextos para mostrar a dependência que nós temos do Espírito Santo. E ilustra também a dependência que Jesus teve, por sua própria vontade, da ação do Espírito Santo no seu ministério. Como ele escolheu a kenosis, né, que é o esvaziamento de certos atributos da divindade para ser perfeitamente homem, então ele confiou na guia do Espírito Santo. Ele se entregou à guia do Espírito Santo, deixando para nós o exemplo que nós podemos fazer o mesmo. Então, ago, um termo importante, significa guiar, significa ser conduzido. O segundo exemplo que a gente tem aqui é o grego meno, que significa permanecer, estar ligado, estar em dependência. Esse exemplo é retirado de João 15:5, onde a gente vê ali a ilustração da vara ligada à videira. A videira é o tronco que está na terra, de onde as varas pegam toda a vitalidade, todos os nutrientes necessários para ficarem viçosas e produzir frutos. Então, Meno fala dessa ligação, dessa dependência. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são as varas. Se vocês não estiverem ligados em mim, ou seja, se vocês não estiverem dependendo de mim, vocês não produzem fruto.
E eu vou deixar aqui o texto em grego para vocês verem o termo menon aparecendo, tá bom? É um termo importante. Então, como a gente não tem no texto bíblico a palavra dependência nesse contexto de dependência do Espírito Santo, os autores usaram esses outros termos. Ago, menon e agora pistevo. Pistevo é de onde vem o termo pistis, que você bem conhece do grego, que é traduzido por fé. Apesar de ser traduzido diretamente do grego como fé, ele indica... fé para nós é uma coisa abstrata, né? É um conceito abstrato. Você não pega a sua fé, você não toca na sua fé. A fé é uma coisa que você sente. Mas, pistevo, que é confiar, crer, indica uma dependência, uma relação de confiança que vai além disso, vai além de um sentimento. Pistevo, pistis, fé, fala de confiar tão inteiramente, tão integralmente, que você descansa no cuidado, na guia, na dependência de outra pessoa. A fé, ela é, segundo a descrição da carta aos Hebreus, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é um fundamento firme. Pistevo aqui, que em muitos contextos da Bíblia é usado para descrever a dependência nossa em relação ao Espírito Santo, a Deus, à Trindade, e também descreve a dependência de Jesus como homem do Espírito Santo. Então é um termo importante, ele descreve a nossa confiança. Nós nos entregamos completamente à guia de outra pessoa, nesse caso, o Espírito Santo. Também foi o que Jesus fez. E agora, para a gente encerrar aqui o comentário da palavra-chave, que é dependência, essa dependência nunca é vista nas Escrituras como uma dependência passiva. Pelo fato de nós dependermos completamente do Espírito Santo para executar as obras de Deus, não significa que a gente vai ficar parado esperando uma ação completa de Deus na nossa vida, nos tirar do nosso lugar, da nossa vontade e nos fazer agir. Não, não é isso não. Essa relação com Deus não fala dessa passividade. Essa ação, então, de dependência não é passiva, ela é relacional. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, deixá-lo agir na nossa vida, deixar Jesus agir na nossa vida e dar os passos. Pode ver que em todo lugar Jesus exige essa ação das pessoas. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero andar. O que você tem na mão, Moisés? Moisés, na beira do Mar Vermelho ali, ele estava numa relação de completa dependência com Deus, e ele não estava tão tomado por aquela situação adversa que ele não percebeu que Deus colocou ele como Deus sobre o faraó. Ele esqueceu praticamente. E aí, quando ele clama a Deus pela vida dos filhos de Israel ali naquele momento de conflito, aí Deus fala para ele: por que você está clamando a mim, Moisés? O que você tem na mão? Ele diz: tem uma vara. Ele diz: essa vara é o símbolo do poder que eu te dei. Estende ela sobre o mar e o fenda esse mar, abra esse mar. Isso é dependência, irmãos, mas com atividade. Dependência não é sinônimo de passividade. Se você está passivo, se você está vitimizado, se você está aí no seu cantinho aí tremendo, com medo de certas situações, levanta e haja. Deus te deu poder. A dependência é ativa. Nós dependemos dele porque nós não temos poder sobrenatural em nós, mas a nossa fé faculta para nós a ação do Espírito Santo que vai mover montanhas, que vai fazer o impossível, que vai realizar a obra de Deus. Então, para você decorar, meu irmão, esses três termos, ago, meno e pistevo, fala de relação com Deus e de atividade na dependência.